Boa noite, está começando mais um Educação e Cidadania aqui pela TV Câmara, que hoje vai conversar com a presidência da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais para entender como está o funcionamento da entidade durante o período de pandemia e também como você de casa pode contribuir com a manutenção dos trabalhos. Então, nesta noite eu converso com Maria do Carmo Graziotin, presidente da APAI, e Marlon Batista Moraes, vice-presidente da APAI. Dona Maria, quero iniciar nossa entrevista contigo, parabenizando pelo trabalho da APAI que continua sendo realizado, mesmo em função da crise sanitária que a gente está vivendo. Mas, afinal, a APAI ela foi criada em 1967 com o objetivo de promover a inclusão, promover a autonomia e a independência. Vocês acreditam que isso está sendo realizado? Qual a avaliação? Isso continua sendo o norte da APAI, de oferecermos serviços aos usuários para que eles possam desenvolver todas as suas potencialidades sem dar um limite, para que eles, buscando sempre a sua autonomia e a sua inserção na comunidade, a sua inclusão em todos os segmentos da sociedade. Esse continua sendo o nosso objetivo norte. E vocês sentem que os usuários eles se sentem mais integrados à sociedade e a sociedade também mais receptiva? É uma busca constante, porque a inclusão nas escolas já acontece já há algum tempo, mas é uma busca, porque a inclusão mesmo é uma palavra bastante forte e a gente tem que buscar constantemente para que o usuário seja uma pessoa ativa na sociedade, dentro das suas potencialidades, né? É uma busca constante, mas é a nossa busca permanente, assim. E a gente observa que através do trabalho da APAI de Passo Fundo, que é referência aí para muitas outras instituições do país, a autonomia se tornou mesmo uma realidade para muitas pessoas ao longo aí dos últimos anos. Agora nós temos um projeto que estamos aguardando a pandemia ir embora para nós inaugurarmos aqui na própria sede da APAI, em parceria com a Cotrijal, um projeto de Viveiro da Cidadania, onde a Cotrijal instalou um viveiro e contratou 20 dos nossos, nós chamamos de usuário, tá? As pessoas que frequentam aqui a APAI. Contratou 20 pessoas para trabalhar nesse viveiro aqui dentro da APAI, com toda a tecnologia, com treinamentos, com essa inclusão ao mercado de trabalho, tudo isso, só que a pandemia veio durante a execução do viveiro. Então, nós só estamos esperando a pandemia nos dar esse tempo, né? Nós vamos inaugurar isso, que nós consideramos um projeto lindo, assim, uma coisa muito, muito rica, assim, em termos de inclusão, de visibilidade, de pertencimento ao mercado de trabalho, e de visibilidade também na comunidade, né? Estamos esperando a pandemia ir embora. Nós já vamos começar, quando a pandemia for, nós já vamos começar com isso, que é um plus, assim, no nosso trabalho aqui. Então agora eu vou chamar o Marlon para a nossa entrevista. Então, Marlon, seja bem-vindo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, desta vez a gente conversando então de forma online, né? Quantos usuários a gente tem hoje que fazem parte da APAI e como que eles estão sendo orientados em relação à crise sanitária? A gente sabe que a pandemia nos pegou todos de surpresa e para eles deve ter um pouquinho mais de dificuldade, para uns um pouco menos, mas como que foi tratar esse tema junto à comunidade da APAI? Bom, uma boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de poder falar a respeito das coisas da APAI de Passo Fundo. Bem, como para a sociedade como um todo, né, a pandemia ela trouxe muitos desafios e permanentemente a gente tem que estar se adequando e adaptando processos, procedimentos para poder seguir realizando o trabalho que é o nosso objetivo, né? Então, já há um ano, praticamente, dentro desse quadro, a APAI, na medida do possível, tem tentado manter
manter todas as suas atividades. Nós temos atuação em 3 áreas, que são a saúde, a educação e a assistência social. A educação, ela tem se dado, assim como o todo da educação no atual momento, de forma remota, né? Então, através da internet, por aulas online, por material produzido, né, eletronicamente, diante da impossibilidade de receber nossos alunos na escola que mantemos dentro da instituição. Mas em nenhum momento eles deixaram de ser atendidos dessa forma. Na assistência social, também a gente tem algumas atividades realizadas de forma remota e outras que se buscou adaptar para tentar manter um pouco da rotina com os usuários que frequentam essa área da APAE. Então, eventualmente se organizou algumas visitas à residência dos usuários, claro que observados todas as questões sanitárias de segurança, tanto dos colaboradores quanto dos usuários. Então, na medida do possível, se levou entretenimento, acolhimento para os usuários nas suas próprias residências, bem como, e muito importante, a distribuição de cestas básicas para as famílias desses usuários que têm se mantido ao longo de todo esse período de pandemia. Então, tem sido um trabalho bem importante, porque muitos desses usuários são vulneráveis, pertencentes a uma classe menos favorecida, inclusive dependiam da convivência na APAE para fazer uma refeição um pouco melhor, para ter, né, acesso a alguns serviços, e a gente está, na medida do possível, mais uma vez, tentando manter isso com doações que temos recebido da comunidade e algumas vezes com recursos próprios também que a gente disponibiliza para esses usuários e para suas famílias. Já na área da saúde, a gente tem mantido atendimentos presenciais, claro que um número bem reduzido por conta dos protocolos sanitários, mas alguns atendimentos têm sido prestados mesmo durante a pandemia lá na instituição. O nosso público, ele é um público prioritariamente pertencente à classe de risco para a pandemia, né? Então, os cuidados têm que ser redobrados, né? Por isso que a gente aguarda ansiosamente a vacinação dos nossos usuários e também de todos os nossos profissionais, para que a nossa rotina possa ser retomada aos poucos. E quanto à primeira pergunta, o nosso público, a quantidade de usuários, ela sempre é um pouco variável, mas ela gira em torno de 350 usuários. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas gira em torno desse número. Então, ao longo do programa Educação e Cidadania, a gente vai poder conversar e detalhar aí quais são as atividades, então, que estão acontecendo de forma remota. A gente já adiantou que a parte de escola está sendo através do ensino remoto, mas tem alguns serviços de saúde que podem ser ainda que estão sendo oferecidos pela instituição. Então, ao longo de todo o programa, a gente vai detalhar quais são os serviços que estão funcionando. Mas, Maria, eu gostaria que tu falasse em relação ao sentimento. Como que eles receberam, assim? É um assunto muito delicado, né? A gente sabe que tratar esse tema com criança é tratado de um jeito, com o idoso de outro jeito. Com as pessoas com deficiência também tem que ter uma atenção especial. Sim, esse é um trabalho muito intenso aqui com os profissionais, que mesmo que à distância, né, em todos os áudios, os vídeos e os contatos pessoais, porque nós fizemos, nossos profissionais de educação, de assistência social e de saúde fizeram muitas visitas nesse período, muitas mesmo. Nós, inclusive, estivemos junto em algumas visitas e eles, a maioria, né, não podemos falar de todos, porque tem vários graus também de deficiência, não é? Mas os deficientes que nós visitamos, que eu estive junto, eu fiquei encantada
com a alegria deles ao receberem os nossos profissionais, que os conhecem bem, né? Os nossos professores e educadores conhecem bem os usuários, né? Assim como os usuários a eles. Eles receberam muito bem, eu acho que as famílias estão muito amorosas, no geral, assim, fazendo o máximo, como todo mundo está fazendo o máximo possível. É claro que se nós avaliarmos uma frequência regular, e dessa forma tem uma diferença, tem uma distância. Então, o que nós buscamos agora é manter esse ânimo para nós não termos assim, evasão ou abandono, ou que as pessoas se acomodem naquela situação, que acabem ficando em casa, porque muitas vezes é mais prático ficar em casa, né? Não é o melhor para o desenvolvimento, mas é prático. Se a família se adaptou, aquilo poderia acontecer. Então, a nossa busca também é de oferecer sempre um serviço muito bom, muito até carinhoso, assim, um serviço muito efetivo, para que não tenha não tenha evasão, abandono, para que todo mundo retorne bem. Então, no geral, eles estão bem, mesmo estando em casa, eles estão bem, mas o nosso contato é bem frequente com eles, de várias formas, mas é bem frequente. E é muito bacana porque a gente acompanha as redes sociais da APAE, a gente conhece um pouquinho de alguns usuários, né, que são frequentes na mídia e eles servem de exemplo, né, porque a gente vê que muitas pessoas na sociedade não respeitam, né, as regras de distanciamento, os cuidados que são propostos para a gente tentar controlar a pandemia. E eles servem de exemplo, eles são modelos de pessoas que estão seguindo à risca isso, e isso é muito bacana. É um orgulho para nós também, porque eles, claro que na medida do possível, eles não temos que administrar essas questões, né? As famílias também, mas eles são um grupo no geral, assim, um grupo feliz, um grupo que vive bem, assim, não, que aquela deficiência não chega a ser um comprometimento de vida, assim, eles vivem bem com suas famílias, no geral, né? Dona Maria, eu queria que a senhora detalhasse para a gente, então, quais são os serviços de saúde que estão sendo mantidos, então, de forma presencial, claro, seguindo todos os critérios de saúde que são necessários para o momento. Nós temos um médico que atende as famílias, temos serviço da UPF, que também funciona aqui dentro da PAI, junto às famílias, que também continuou, com o distanciamento devido, com todos os protocolos rigorosamente seguidos, né? Mas essas pessoas, os nossos usuários que precisam ou de receita ou de uma visita ao médico, fisioterapia e que atendem às deficiências e à saúde mental dos usuários e famílias, esse serviço continuou com todas as regras do distanciamento. Ele ficou parado um período pequeno, lá no início da pandemia, mais ou menos um ano atrás, ele ficou 15 dias, mais ou menos, tudo ficou parado mesmo, quando a gente ainda não sabia a extensão da pandemia, mas hoje ele está funcionando normalmente, seguindo todas as regras do distanciamento. Todos eles, psicologia, fonoaudiologia, estimulação precoce, alguns trabalhos assim da saúde, né? Os de assistência social e os de educação são remotos. E nós também, com certeza, a gente reforça, né, esse compromisso que a TV Câmara tem com a comunidade. Esse programa Educação e Cidadania é justamente para mostrar os projetos, as ações e as instituições que existem em Passo Fundo e que precisam da ajuda de quem está em casa. Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez pela participação. Marlon, obrigada, e que em breve a gente possa se ver aí pessoalmente e conversar bastante. Obrigado a vocês e uma boa noite. Boa noite a todos. Nós também agradecemos a sua companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.